Olá, pessoal. Vamos iniciar o estudo dos cordados. Dentro do grupo dos cordados, nós iremos estudar os protocordados e os vertebrados. E o que caracteriza os cordados? O grupo dos cordados vai apresentar, em pelo menos uma fase de sua vida, tubo neural dorsal, notocorda e fendas branquiais na faringe. Quando a gente fala da classificação dos cordados, a gente pode dividi-los em dois grandes grupos. O grupo dos protocordados e o grupo dos vertebrados, nos quais a gente vai encontrar os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os protocordados, eles são conhecidos também como cordados primitivos, e eles vão se dividir didaticamente em dois grupos, os urocordados e os cefalocordados, sendo os urocordados aqueles detentores de notocorda na região caudal durante a sua fase larval, enquanto os cefalocordados vão apresentar notocorda até a sua fase adulta. Notocorda, para quem não se recorda, é uma estrutura interna que vai servir de eixo de sustentação para o animal e que deu origem ao nome do grupo. E ela persiste durante toda a vida dos cordados mais simples, que a gente chama de protocordados. Já nos cordados superiores, que também podem ser chamados de vertebrados, a notocorda vai desaparecer no final da fase embrionária e será substituída pela coluna vertebral. As fendas branquiais, elas são permanentes nos cordados aquáticos mais primitivos e nos demais são estruturas que são observadas apenas na fase embrionária. Já o sistema nervoso central, que se forma ainda nos embriões, persiste nos cordados durante toda a sua vida. Falando um pouquinho mais sobre os protocordados, eles representam um grupo com poucos representantes, mas esses representantes são todos marinhos. E os mais conhecidos são as assídeas e o anfioxo. Esses animais, eles vão viver no litoral, enterrados na areia ou fixos às rochas. Com o intuito de ajudá-los na fixação do conteúdo, nessa videoaula eu estou propondo para vocês algumas perguntas que devem ser respondidas ao final da atividade. Então, eu espero que vocês consigam respondê-la ao final dessa videoaula. A primeira delas é: quais são as características dos cordados? Então, para quem não prestou atenção, retorne nos slides já repassados que vocês conseguirão achar a resposta. A segunda pergunta é: o que é a notocorda? Quando a gente fala de um dos grupos, dos protocordados, a gente vai se referir aqui aos cefalocordados. Esses são aqueles animais que detêm a notocorda na cabeça, eles medem aproximadamente 5 centímetros e o que caracteriza esses animais é a presença de cirros bocais, que muitas vezes podem ser aí denominados também de tentáculos. Eles apresentam nadadeira dorsal, caudal e ventral, e o animal mais característico desse grupo é o anfioxo. Geralmente, ele se estrutura, enterrado na areia, e ele coloca só os seus cirros bocais para o meio externo. Esses cirros vão manter constante movimentação e vão ser responsáveis pela captura do alimento, que vai ser conduzido aqui à boca do animal. Aqui a gente vê a figura, da notocorda, que percorre todo o organismo desse animal, e aqui em amarelo, a gente vai ver um nervo cordal, dorsal. Já os urocordados, eles também podem ser conhecidos como tunicados. Eles vão se caracterizar pela presença de uma substância que é semelhante à celulose, que é denominada tunicica. Esses animais eles vivem ou isolados ou em colônias, são todos filtradores e muito similares, anatomicamente, à estrutura dos poríferos. A diferença é que quando eles são observados desde o desenvolvimento embrionário até a fase adulta, pode-se reparar na presença
daquelas 3 estruturas dos cordados em pelo menos uma das fases da vida desse animal. O exemplo mais clássico é a assídia, e as suas larvas são de vida livre, enquanto os adultos são fixos. Então, geralmente, os fixos em idade reprodutiva, né, uma vez que há a fecundação, vai acontecer, né, a eclosão de uma larva. Essa larva ela vai nadar até um ambiente que a disponibilidade de alimento e oxigênio seja favorável. Nessa condição, ela se assenta e ela, então, vai se fixar a estrutura desse substrato. Aqui a gente vê um corte histológico, né, da assídia, e a gente consegue perceber, né, que ela apresenta uma estrutura mais complexa do ponto de vista anatômico e também fisiológico. E aqui a gente vai ver um corte, né, da sua fase larval, em que a gente verifica a presença tanto da notocorda quanto, né, do nervo em formato de corda, né, que a gente chama de nervo cordal. E essa larva, né, ela vai ter essa capacidade ampla de movimentação em decorrência da presença de fibras musculares longitudinais. Aqui a gente vê algumas imagens de assídias demonstrando aí a diversidade tanto anatômica quanto de coloração, né, desses animais. E essas aqui são algumas assídias coloniais, né, que à primeira vista podem até mesmo ser consideradas, né, ou confundidas aí com os poríferos. Acredito que esse seja o nosso último slide sobre esse assunto. Não, ainda tem essa imagem, né, de algumas assídias coloniais. E aí a gente vê que na organização colonial existe aí, né, uma associação de forma que elas consigam se proteger e favorecer a captura do alimento, né, para manutenção desse animal que é fixo ao substrato no qual ele cresce. Então, pessoal, a gente chegou ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do assunto. A gente volta a se falar nas próximas videoaulas e também nas nossas lives. Continuem se cuidando e até a próxima.